companheiro Valdir. E o orador da noite, o Haroldo Dutra Dias. Tem mandado. São dias de muita alegria, muitas alegrias para nós, não é? E encerrando o ano, nossos últimos trabalhos do ano, um ano muito especial, são dos 70 anos do Centro Espírita Rodrigo Lobato. Temos o prazer de receber na noite de hoje o companheiro Haroldo Dutra, a quem o nosso companheiro Valdir vai apresentar. Para nós é uma satisfação retornarmos a esta instituição, trazendo o abraço carinhoso dos companheiros do Grupo Espírita Recanto de Paz de Ipiguá. Naturalmente, que felizes pelos 70 anos de existência desta tão importante instituição para todos nós. Haroldo Dutra Dias, juiz de direito em Belo Horizonte da área civil. Elaborou junto com Honório de Abreu, atual presidente da União Espírita Mineira, o primeiro volume do EAD, que é um trabalho de estudo aprofundado do Evangelho para a Federação Espírita Brasileira. E já estão com o segundo volume bem encaminhado, bem adiantado. A partir de fevereiro, sairá uma coluna trabalhada por ele no Reformador da Federação Espírita Brasileira com o título Cristianismo Redivivo. Ele traduz vários textos bíblicos a partir do grego, hebraico, aramaico, leu inglês e o aperfeiçoamento. É um pesquisador do Velho e do Novo Testamento. O Haroldo Dutra Dias, que esta instituição tenho a alegria de receber nesta noite, vivenciou uma maratona para chegar aqui. 22 horas nos aeroportos com uma esposa e um filhinho de 5 meses. Mas está entre nós, graças a Deus. Haroldo, por favor. Boa noite para todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer com muito carinho o convite que me foi feito para estar aqui no Grupo Espírita Rodrigo Lobato. Dizer que eu estou amando essa região aqui de São Paulo. São José do Rio Preto é uma cidade linda. Pena que não dá para mudar para cá, né? É muito gostoso aqui. Um pouquinho quente, mas é gostoso. Bom, e a nossa alegria ainda é maior, porque a nossa presença aqui tem o sentido de conversar um pouco sobre o Evangelho. E a passagem que nos traz aqui hoje é uma passagem que está no capítulo 4 do Evangelho de João, que é o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Muito bonita essa passagem. Eu vou pedir permissão para ler a passagem antes da gente fazer alguns comentários sobre ela. Como eu disse, está no capítulo 4 do Evangelho de João. E diz assim: Quando soube disso, Jesus abandonou a Judeia e se dirigiu novamente para a Galileia. Tinha de atravessar a Samaria. Chegou então a uma aldeia da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó dera a seu filho José. Aí estava o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se tranquilamente junto ao poço. Era meio-dia. Chega uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe diz: dá-me de beber. Os discípulos tinham ido à aldeia comprar comida. A samaritana lhe responde: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a uma mulher samaritana? Os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede de beber,
Tu pedirias a ele, e ele te daria água viva. A mulher lhe diz: Senhor, não tens balde, e o poço é profundo. De onde tiras água viva? Acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deixou o poço do qual bebiam ele, seus filhos e rebanhos? Jesus lhe respondeu: Aquele que beber esta água voltará a ter sede. Quem beber a água que eu lhe darei, jamais terá sede, pois a água que lhe darei se transformará dentro dele em manancial que brota, dando vida eterna. Diz-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não tenha de vir aqui para tirá-la. Diz-lhe: Vai, chama teu marido e volta aqui. A mulher lhe respondeu: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Tens razão em dizer que não tens marido, pois tiveste 5 homens, e tampouco o de agora é teu marido. Nisso dissestes a verdade. Diz-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais prestam culto neste monte. Vós, ao contrário, dizeis que é em Jerusalém que se deve prestar culto. Disse-lhe Jesus: Crê em mim, mulher. Chega a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, se adorará ao Pai. Vós adorais ao que desconheceis. Nós adoramos ao que conhecemos, pois a salvação procede dos judeus. Mas chega a hora, e já chegou, em que os que adoram verdadeiramente a Deus o adorarão em espírito e em verdade. Tal é a adoração que o Pai procura. Deus é espírito, e os que lhe adoram haverão de fazê-lo em espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher: Sei que virá o Messias, o Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: Sou eu, aquele que fala contigo. Nisso chegaram os discípulos e se maravilharam ao vê-lo falar com a mulher. Mas ninguém perguntou o que procurava e por que falava com ela. A mulher deixou o cântaro, foi à aldeia e disse aos vizinhos: Vim de ver um homem que me contou o que fiz. Será ele o Messias? Eles saíram da aldeia e acorreram a ele. Entretanto, os discípulos lhe pediram: Rabi, come. E ele lhes disse: Tenho uma comida que vós não conheceis. Os discípulos comentavam: Será que alguém lhe trouxe de comer? Jesus lhes disse: Meu sustento é cumprir a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Uma passagem longa, né? Mas muito bonita, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite para todos aqui que viajassem na imaginação e procurassem se transportar para 2000 anos atrás. Mas não aqui em São José do Rio Preto, que aí não existia a cidade, né? A viagem tem que ser feita para uma região da Judéia, lá na Samaria, a região em que Jesus nasceu. Naquela época, havia uma disputa, um conflito muito grande, semelhante ao que existe hoje entre judeus e árabes, lá no Oriente Médio. Só que o conflito era entre samaritanos e judeus. Eles realmente não conversavam, eram inimigos mortais. E aqui é muito curioso, porque começa uma discussão na Judéia. Jesus então resolve sair da Judéia e ir para aquele ambiente simples da Galileia. E a Galileia ficava depois da Samaria. Lá havia o lago do Tiberíades, uma região fresca, gostosa,
com pessoas simples, humildes, pescadores, lavradores, carpinteiros, mas pessoas com um coração enorme, com uma vontade de ajudar, de servir, que não existia em Jerusalém. Embora Jerusalém fosse uma cidade de pessoas cultas, estudadas, com poder aquisitivo maior, eram na sua maioria pessoas orgulhosas, vaidosas, que não aceitaram a mensagem de Jesus. Por essa razão, Cristo preferiu trabalhar com aquelas pessoas mais simples, simples de coração, humildes, algumas até marginalizadas da sociedade da época. Mas para se dirigir para Galiléia, ele resolveu passar pela Samaria. E não era muito um caminho aconselhável, não. Geralmente, quando alguém viajava da Judéia para Samaria, a pessoa descia para o Vale do Jordão e caminhava na beira do Rio Jordão, que era uma terra fresca, como se fosse um oásis, verdejante, tinha cultura, muitos agricultores, e era uma rota comercial. Mas Jesus opta por passar por um caminho mais difícil, que é o caminho das montanhas, caminho deserto e perigoso. Por quê? Porque era vontade dele cruzar a Samaria, a terra dos inimigos dos judeus. O interessante disso tudo é que, embora os samaritanos e os judeus fossem inimigos, eles eram da mesma raça. Os dois eram hebreus, porque a nação hebraica era dividida em 12 tribos, como é hoje o Brasil também, né? O Brasil, apesar de ser um país enorme, uma extensão muito grande, nós viajamos, por exemplo, para o nordeste do Brasil, você vai para o sul do Brasil, você parece que está em outro país, porque são regiões, a cultura é diferente, mas são todos brasileiros. Há um elo que une a todos nós. Muda um pouco os costumes, os hábitos, mas há um elo que une. Como nós chamamos essas diferenças regionais de estado, então podemos falar do estado de Minas Gerais, o estado de São Paulo, o estado do Mato Grosso, o Nordeste. Lá eles chamavam de tribo. Ao norte de Jerusalém, mais para cima, havia 10 tribos. E ao sul, próximo de Jerusalém, 2 tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Como essa tribo de Judá era muito famosa, vamos dizer assim, era um estado muito famoso, como São Paulo, por exemplo, porque da tribo de Judá veio o rei Davi e o rei Salomão, por isso que se tornou uma tribo muito famosa. Os hebreus passaram a ser chamados de judeus, por essa razão. Mas na realidade, quem era das outras tribos eram hebreus também. Depois da morte do rei Salomão, houve uma briga enorme. As 10 tribos do norte pararam de conversar com as 2 tribos do sul, e passaram até a ter reis diferentes. E foi uma catástrofe. Depois da morte de Salomão, foi um período muito difícil, um período de transição, onde as pessoas passaram a abandonar a fé em Deus, a crença no Deus único, aqueles costumes desenvolvidos com tanto sacrifício. E aqui, Jesus procura recuperar os samaritanos, reconciliar com o adversário. Isso é muito bonito, mesmo com sacrifício pessoal. Uma viagem difícil, num deserto, e depois de caminhar, imagina caminhar num deserto, um sol mais quente do que São José do Rio Preto, bem mais quente, sem água nenhuma, meio-dia, aquele calor. Jesus chega na Samaria, perto de um poço de água. Vocês já imaginaram caminhando assim 6 horas a pé no deserto? Você chegar perto de um poço d'água? É uma alegria que não tem tamanho, não é verdade?
Quando ele chega nesse poço, havia uma mulher pegando água. Ele pede para a mulher um pouco de água. E aí ela revela o conflito que existia. Porque talvez pelo sotaque de Jesus, pelas vestes, ela percebe que ele era judeu, que ele era da tribo, né, de Judá, e realmente era. E ela fala assim: por que você, sendo judeu, pede água para um samaritano? Olha o preconceito. E Jesus fala com ela: se você soubesse quem está te pedindo de beber. A pessoa bate na sua porta, Jesus fala assim: me dá um copo d'água. Você fala: moça, não tem água agora. Ele fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, você ia sair correndo, pegar balde de água. Ela fala: se você soubesse quem está te pedindo água, é você quem pediria água. E isso é uma constante no Evangelho. Na cruz também, Jesus pede água. Mas ele pede água porque na realidade ele quer dar água. Ele quer fornecer água. Nós vamos ver aqui o que é essa água. Não precisa nem dizer a importância que a água tinha naquela região. Uma região desértica, a água era o bem mais precioso, mais importante. Mas essa história tem pontos assim interessantíssimos. E agora nós vamos começar uma viagem para desnovelar essa lã, esse novelo, puxando fio a fio com bastante calma. Primeiramente é preciso a gente esclarecer uma coisa: por que essa história de Jesus conversando com a mulher e falando dos maridos dela? Que ela já teve 5 maridos, teve um sexto, esse agora não é um verdadeiro marido. Bruscamente a mulher muda de assunto, desconversa sobre a questão dos maridos, começa a falar de adoração no monte. Ah, mas vocês adoram no monte Sião, lá em Jerusalém. Nós adoramos aqui no monte Garizim, na Samaria. Eles construíram um templo em Jerusalém e adoravam lá. E os samaritanos construíram um nesse monte. E ficava um disputando: ó, Deus mora aqui. Aí o outro falava: não, Deus mora aqui. Afinal de contas, Deus mora onde? Onde que se adora a Deus? Qual que é o lugar que eu tenho que adorar a Deus? Essa é a pergunta que ela faz para Jesus. Qual o monte em que Deus deve ser adorado? O monte Sião ou o monte Garizim? Mas Jesus já havia respondido essa pergunta: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte: passa para cá, e ele passa. Porque para quem tem fé, as montanhas se movem. Então Deus pode ser adorado nesse monte aqui, no monte lá na frente, em qualquer monte. Porque a fé transporta os montes, transporta as montanhas. É isso que Jesus está querendo dizer para ela. Não, Deus é adorado em espírito e em verdade. Ele é adorado dentro. Então não importa onde você esteja, nem quem você seja, você pode adorar a Deus em qualquer lugar. Essa é uma lição grandiosa, porque Jesus encerra de vez com essa história de que existe lugar sagrado. O lugar sagrado é o coração do ser. É aí que Deus habita. No coração de cada criatura há, segundo Emmanuel, um lugar sagrado onde Deus mora. E se nós tivermos um pouco de fé e um pouco de atenção e de ouvido, é possível ouvir Deus falando no nosso coração. É claro que nem sempre o que Ele fala nos agrada, nem sempre é o conveniente,
mas invariavelmente é o mais correto, é a verdade, é o melhor para nós, está dentro de cada um de nós. É isso que Jesus vai trabalhar com a mulher samaritana. Deixa disso, você pode estar em qualquer monte, Deus está dentro de você. E agora não é mais um Deus para ser temido, é um Pai para ser amado. Tem uma diferença muito grande. Eu me lembro de um espírita lá em Belo Horizonte, o seu Leão, que ele dizia assim: Deus é pai, mas a maioria das pessoas é órfão, porque não tem fé nenhuma. É tudo órfão. Tem tão pouca fé que não sente a paternidade divina, não experimenta a providência divina atuando na sua vida, em cada detalhe da vida, em cada detalhe da programação espiritual da criatura. Então ele se sente órfão, embora Deus esteja do seu lado, através de Jesus, dos amigos espirituais que estão sempre amparando em nome do Criador. É importante isso, resgatar esses elos com Deus, esses laços de afetividade com o nosso Pai, tornarmos verdadeiros filhos e sentir esse amor paternal de Deus. Talvez esse seja o maior desafio do Espírito, porque o dia que Deus faz morada definitiva no coração da criatura, ele se torna um espírito superior. E é disso que nós vamos falar um pouco. Mas por que essa história da mulher? E aqui eu vou contar uma coisa. Nessa passagem, João Evangelista está fazendo uma ligação com várias profecias do Antigo Testamento. E o Antigo Testamento foi escrito por pastores, agricultores, pessoas simples que utilizaram a linguagem do seu dia a dia, utilizaram símbolos da sua vida comum. Então, muitos profetas, por exemplo, eram pastores de ovelha, criavam ovelhas. O sujeito ia lá, recolhia ovelha. Por isso que Deus é comparado a um pastor, e os seus filhos a ovelhas. É uma simbologia. Eles estão comparando elementos da sua vida para explicar coisas transcendentes. O Velho Testamento é cheio disso. Por isso nós não podemos interpretar ao pé da letra. É preciso entender aquele contexto, como que aquelas pessoas viviam, como que era a vida delas, porque aí a Bíblia fica simples, qualquer um pode entender. E mais, aí a gente consegue sentir a mensagem, sentir, porque nós vamos começar a ouvir como ouviam aqueles pastores, aqueles agricultores, pessoas na sua maioria iletrados, mas que entendiam. E aqui Jesus está trabalhando com um símbolo que é constante no Velho Testamento. A fé em Deus e a ligação profunda da criatura, do espírito com Deus, era comparada ao matrimônio, a um casamento. Há várias passagens no Velho Testamento que fazem essa comparação. Deus é o marido e o nosso coração é a esposa. Olha que interessante. E nós, enquanto esposas, de coração de sentimento, deveríamos ser fiéis, ter fidelidade a Deus, como no matrimônio.
E quando a pessoa começava a adorar outros deuses, ou se desviava das orientações divinas, isso era comparado ao adultério. É simples. Uma vida de pastores, de agricultores, a união com Deus é um matrimônio. Mas é simples, mas é bonito demais. Porque está querendo dizer que a nossa relação com Deus não pode ser uma coisa intelectual só. Tem que passar pelo coração. Como o casamento. Tem que ter amor. Deus nos ama infinitamente, mas nós precisamos aprender a amá-lo também. É um símbolo muito bonito. E todas as vezes que o povo hebreu se desviou da crença no Deus único, eles foram acusados de prostituição. Olha que interessante. Prostituição. E nessa época da divisão entre a Samaria e Jerusalém, as 10 tribos e as 2 do sul, passou a ter, o povo hebreu ficou dividido em 2, passou a ter 2 capitais, Samaria e Jerusalém. E o profeta do Antigo Testamento, chamado profeta Oséias, chamava Samaria de a mulher samaritana, e chamava Jerusalém de a mulher Jerusalém. E no capítulo 2 ele diz assim: as minhas mulheres se tornaram prostitutas. A pessoa lê aquilo na Bíblia e fala: mas que coisa esquisita isso, que linguagem mais esquisita. O que é esse se tornaram prostitutas? Passaram a adorar deuses, imagens, a cultuar outras coisas que não o Deus único. Isso era prostituição. E Oséias prossegue: Samaria, por causa da tua prostituição, eu te transformarei numa terra estéril e seca. Olha que bonito. Serás uma mulher infértil. Olha, a simbologia da fertilidade da terra vai secar. Mas prometo que te resgatarei, minha esposa amada. Olha que bonito. Prometo que te resgatarei e te encherei de água viva. Aí aqui começa o evangelho. Aqui começa a conexão com a nossa passagem. Até agora deve estar todo mundo assim, falando: meu Deus do céu, onde que ele vai parar com essa história? Nós vamos chegar lá, vamos com calma. Nessa profecia de Oséias, Deus promete que vai resgatar a esposa. Pois bem, a profecia se cumpriu. A ida de Jesus a Samaria representa o resgate dos samaritanos, a crença genuína e verdadeira em Deus. Não mais um culto externo, artificial, centrado em lugares, mas agora um culto verdadeiro, interno, íntimo. E a Samaria está representada nessa mulher samaritana. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, é como se ele estivesse conversando com todos os samaritanos, mas é mais do que isso. É como se ele conversasse com todos aqueles seres encarnados e desencarnados que perderam a fé, que por alguma razão estão atravessando um momento de descrença, de tristeza, não confiam mais em Deus, talvez por estar passando por uma situação muito difícil, por uma expiação, por uma prova, a fé dá uma diminuída, e a pessoa passa a desviar o seu amor e o seu carinho para outras coisas, para bens materiais, para instituições, para profissão, para uma série de coisas.
e esquece esse vínculo espiritual que o liga a Deus, porque todos somos filhos de Deus. Como diz Jesus no Evangelho, Deus é um pai amoroso, que cuida de cada filho individualmente. Nenhum fica sem o seu envolvimento, sem o seu carinho. Então essa conversa de Jesus com a mulher samaritana é a conversa com quem perdeu a fé, ou é a conversa com aqueles que se enrolaram todo no culto exterior. A pessoa virou puramente ritualística. A vida dela é um ritual. Então ele acredita que amuletos, que imagens, que isso que vai resolver o problema, sem se dar conta que é a sua fé, que é a sua relação com Deus que vai apontar os caminhos da sua encarnação, e que é importante resgatar essa fé, independente do lugar onde você está, ou independente da religião onde a pessoa está situada. É essa conversa. Como a Samaria foi, depois da bagunça toda, que se tornou idólatra, foram imigrantes de 5 países, aliás, de 6 países. Jesus compara essas 6 influências que a Samaria recebeu aos 6 maridos da mulher. Assim como a Samaria teve 6 povos idólatras que foram morar lá e que espalharam aquele culto artificial, isso acontece demais, até no movimento espírita está acontecendo isso, né? De vez em quando vem umas ideias meio extravagantes aí, tem gente que segue o cortejo da idolatria, depositando mais fé em pessoas do que em Jesus, em Deus. Isso acontece. Esses 6 povos são 6 maridos da mulher samaritana. E quem que é o 7º? Essa é fácil. O 7º é Jesus. Porque no início do Evangelho de João, Jesus é chamado de um esposo. Fizeram essa pergunta para Emmanuel no livro Consolador: por que João Batista chama Jesus de um esposo? E aí o Emmanuel responde: porque Jesus é o esposo da humanidade. Olha que bonito. É Ele que vai nos resgatar e vai nos unir novamente a Deus. Ele é o caminho, é o instrumento do Criador para nos resgatar, para nos unir novamente. É muito interessante isso. E nós temos uma passagem famosa que é as bodas de Caná. Está num casamento, Jesus está lá presente, transforma a água em vinho, que o vinho era o símbolo da alegria, que é a união com Deus. Tem coisa mais alegre do que isso, né? É muita simbologia, né? É muita simbologia, mas é isso que Jesus está falando com a mulher samaritana. Bom, mas vamos para a parte mais importante dessa mensagem. Quando Jesus pede água para a mulher, ele fala assim: se você soubesse quem está te pedindo água, é você que pediria, e ele te daria água viva. E a mulher aceita. Ela fala assim: Senhor, me dá dessa água viva, porque eu todo dia tenho que vir aqui pegar água. E essa era realmente uma função das mulheres. Eram as mulheres que pegavam os cântaros e iam buscar água nas fontes. É engraçado isso, porque todo o encontro que gerou casamento depois foi perto de um poço.
Isaac encontrou sua mulher Rebeca, ela estava num poço. Jacó estava procurando uma esposa. A espiritualidade falou com ele: olha, você vai ter uma mulher num poço, você vai pedir água. A que der água para você vai ser sua futura esposa. Ele chega num poço, estava lá Raquel pegando água. Ele pede água, ela dá água para ele, para as ovelhas, para todo mundo. Aí ele fala: é essa é a esposa. É bonito isso, que aqui Jesus está num poço também. Mas que água é essa? Que água é essa? Então agora nós vamos trazer todo esse simbolismo para a nossa vida do dia a dia. Nós vamos imaginar uma coisa. Quando todos nós aqui estávamos nos preparando para reencarnar, lá no plano espiritual, para tomar um corpo de carne, os amigos espirituais disseram assim conosco: olha, você vai reencarnar, vai ficar encarnado por X anos. Mas entenda uma coisa: a vida num corpo físico é um deserto. Você vai enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas. É semelhante à travessia de um grande deserto. E tem hora que você vai sentir uma sede profunda, uma solidão enorme, uma saudade, e não vai saber explicar. Sabe por quê? Porque a partir de agora, na sua encarnação, você vai esquecer tudo, inclusive dos amigos que você está deixando aqui. Mas a cabeça esquece, o coração não. O coração nunca esquece. Se entrar um desses amigos espirituais de cada um aqui agora e sentar aí do seu lado, você vai sentir uma emoção. Você não vai lembrar o nome dele, a fisionomia, mas vai se emocionar, porque no coração está gravado. O amor é para sempre. Quando alguém se torna amado do nosso coração, nunca mais a gente esquece. Aquela pessoa pode estar num outro corpo, pode estar num outro país, pode vir diferente. Você bate o olho na pessoa, alguma coisa diferente acontece. O coração reconhece. Então os amigos espirituais falam assim: não desanime, porque a vida num corpo físico é de sacrifício, é de luta, é de desafio, e vai te dar uma sede profunda, e você vai tentar matar essa sede com elementos da vida material e corporal, mas não vai matar a sua sede. Mas como assim? A criatura reencarna, dá aquela sede, ele fala assim: mas quando eu estiver naquele emprego, aí eu vou estar feliz e sossegado. Aí ele consegue o emprego, mas não fica feliz. Mas quando eu comprar aquela casa, aí eu vou ficar feliz. Aí minha sede mata. Aí compra a casa, dá mais sede ainda. Porque essa sede espiritual que nós temos, nenhum objeto material vai suprir. Nada no corpo físico vai matar essa sede. Nada. Querem ver uma coisa? Essa mulher samaritana, todo dia saía de casa, buscava água no poço, bebia a água e voltava a ter sede. Mas nós fazemos isso também. Nós acordamos hoje, tomamos café da manhã.
Mas amanhã você vai ter que tomar café da manhã de novo. Depois da manhã você vai ter que tomar de novo. Você almoçou hoje, amanhã você vai ter que almoçar de novo. Vai ter que almoçar. Você tomou banho hoje. Espero que amanhã você tome banho de novo. Depois você tome de novo. Espero. Né? Tudo que está ligado ao corpo, às necessidades materiais, é renovável. Nunca é definitivo. Só o que é espiritual e o que diz respeito ao espírito imortal é definitivo. Isso é importante. Eu me lembro de uma vez, estava assistindo uma palestra, acabou a palestra, fui conversar com o palestrante que era um psicólogo. E estava conversando sobre o negócio de segurança. Ele estava fazendo uma palestra sobre isso, as pessoas se sentirem inseguras. Tratou um pouquinho disso. O tema não era esse, mas ele falou sobre isso. E aí nós estávamos comentando e falou assim: olha, eu recebo pessoas no consultório que falam assim: o dia que eu tiver R$1 milhão na poupança, eu vou ser uma pessoa segura, tranquila, sossegada. Eu vou ficar até mais bonito. R$1 milhão na poupança. Aí ele fala que ele abre a agenda dele e fala assim: então vem cá, eu vou te mostrar umas 10 pessoas que eu atendo aqui que tem mais de R$1 milhão na conta e vem aqui no meu consultório porque está inseguro e está deprimido. E aí? É porque nós estamos querendo matar a sede no poço de Jacó. Estamos querendo matar a sede do espírito buscando na matéria, buscando nas necessidades corporais. Mas a sede que nós sentimos é sede espiritual, não é física. Não é física. Não é. Então, que água é essa que mata para sempre toda sede? Interessante, hein? Porque são dois símbolos iguais. Jesus está falando da água, depois chega os apóstolos e falam para ele: mas mestre, você bebeu água, mas você não comeu. Trouxemos uma comida para vocês. O que ele fala para os discípulos? Eu tenho uma comida que vocês não têm. Aí os apóstolos ficaram sem entender nada. Será que alguém trouxe comida antes para ele? Será que tem alguma comida aí? Será que ele trouxe alguma comidinha guardada numa marmita? Jesus fala: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Comida, água, é tudo a mesma coisa. Sede, fome, é mais ou menos a mesma coisa. Que comida é essa? Eu vou convidá-los a nos dirigirmos para o livro Nosso Lar. Uma conversa que André Luiz tem com a Laura, né? Amor, alimento das almas. Não sei se você se lembra desse capítulo. André Luiz chega no plano espiritual e já está logo preocupado, né? Não tem nenhum restaurante aqui, porque você está com um pouco de fome, né? Fala: não, André, você não está ainda acostumado aqui no plano espiritual, então temos um caldinho para você. Tem um caldo ali para você ir acostumando. Ele fala: mas os espíritos comem o quê? E ela fala para ele: André, o alimento do espírito é o amor. É o amor que alimenta as almas. Mas que amor? Não é qualquer amor. É o amor que Jesus ensinou. É esse amor divino, que na essência procede de Deus. Porque Deus é a fonte do amor. Então não adianta.
Se a pessoa não beber dessa água, que é o amor cristão, o amor ensinado por Jesus, e onde a gente bebe dessa água? Na caridade. Não vai sedentar. Não vai sedentar. Quantas criaturas estão numa posição de vida ótima? Tem uma casa boa, tem uma família bonita, tem uma situação financeira estável e está tomando antidepressivo, porque está com sede. Nesse deserto que é a encarnação, ela não está bebendo a água, está com sede, e acha que é o antidepressivo que vai resolver o problema. Passou a vida inteira, às vezes, perseguindo objetivos, quando alcançou, viu que não era aquilo que ela queria. Não era aquilo que ela queria. E eu me lembro de um grande espírita em Belo Horizonte, e dava um conselho para as pessoas assim. As pessoas falavam: pô, eu estou com depressão, estou tomando um remédio. Tem um remedinho que é bom para isso, para tristeza, depressão, é ótimo para isso. É mesmo? Onde que compra? Não, é de graça. Mas não é possível. Eu preciso ter acesso a esse remédio. Nós vamos fazer então. É toda quinta-feira nós temos atividade. Você pode escolher, tem quinta, tem sexta e tem sábado. Quinta é a visita ao leprosário. Sexta, a visita ao hospital de câncer infantil. E sábado é a visita ao asilo. Porque não há tristeza que resista a uma visita a um hospital de câncer infantil. Você acha que tem problema, até você entrar em contato com a dor do semelhante, que às vezes é muito maior que a sua. E ali você visita uma criança, dá um sorriso, dá um carinho, e aquela criança retribui com um amor, e esse amor é a água viva que vai matar a sede. Porque nenhum de nós vive sem amor, sem fraternidade, sem amor cristão. É essa que é a água viva que Jesus fala. Se eu te der dessa água viva, você vai ter um manancial dentro do seu peito. Mas não é assim. Quantas pessoas diziam, chegavam perto do Chico e começavam a chorar? Por quê? Porque o Chico já tinha uma cascata dentro dele. Aquilo já jorrava amor. Quem se aproximava molhava todo. Matava a sede. Era uma fonte de água viva, inesgotável. E é em busca disso que nós estamos. E para alcançar essa fonte viva do amor, é preciso primeiro adorar a Deus em espírito e em verdade, amar a Deus, amar a Deus, restabelecer os nossos vínculos com o Pai, e depois amar o próximo, que é restabelecer os nossos vínculos com o semelhante. Quando a gente faz isso, comentando sobre essa questão do amor, eu lembro dois casos. O Chico, às vezes lá em Uberaba, ficava tarde da noite recebendo mensagens para mães que tinham perdido filhos em condições trágicas. Mas não eram todas as mães que eram atendidas. Iam 500, 600 mães, recebiam mensagem 8, 9, 10 mães. O Chico lia mensagem por mensagem, entregava para as mães. E aí, no final ele falava assim:
Nem todas aqui puderam receber a mensagem dos seus filhos, mas eu vou dizer uma coisa: para apaziguar um pouco a sua dor, mãe, para diminuir um pouco a sua tristeza, faça caridade. Leva uma mensagem de amor para o seu semelhante. Você vai ver que essa dor aos poucos ela vai diminuindo, vai diminuindo. Ele sempre aconselhava isso, porque ele sabia que amar ao próximo é beber dessa fonte para nunca mais ter sede. E quem ama atravessa qualquer deserto, passa por qualquer expiação, qualquer dificuldade, sente dor, sente dor. Não tem jeito de não sentir dor. Encarnou, a gente sente dor, isso não tem jeito. Mas sofrer é outra coisa. Sofrer é uma escolha nossa. Sentir dor, não. Mas não tem jeito. Vocês querem ver a diferença? Tem muita gente que às vezes está debaixo de uma dor, mas não está sofrendo. Então você está com uma doença terrível e está bem. Você encontra ela às vezes no grupo, está trabalhando, a pessoa está bem, está sentindo dor, mas não está sofrendo. E quanta gente que não está sentindo dor nenhuma, mas está debaixo de um sofrimento que não faz nada, está sofrendo muito, muito, muito. Não tem dor física nenhuma, não tem nada no corpo físico, mas ela sofre de fazer dó. Então, ter acesso a esse amor é passar pelas dores sem sofrer. Ou como diria Kardec, o bem sofrer. O bem sofrer. O bem sofrer é resignação, paciência, confiança. E o Emmanuel diz assim no Vinha de Luz: se a criatura encarnada mantiver a fé em Deus e a fé na imortalidade da alma, ela atravessa serenamente qualquer dificuldade. Fé em Deus e fé na imortalidade da alma. Atravessa serenamente, porque ela sabe que toda situação de dor e de angústia é passageira. É passageira. Isso é bonito. Antes da gente encerrar, eu queria contar um caso lindo. Uma mãe perdeu um filho num acidente e foi para Uberaba para buscar uma mensagem. Chegando lá em Uberaba, tinha senha. Ela chegou muito cedo, pegou a senha. Quando foi assim um pouco mais tarde, chegou uma senhora desesperada. Ela tinha perdido uma criança pequena, criança nova. Essa mãe estava incontrolada e queria de qualquer jeito ser atendida pelo Chico, só que tinha acabado a senha. E aquela senhora com a senha olhava para a outra naquele desespero, falou assim: ah, meu Deus do céu, ela precisa mais do que eu. Precisa mais do que eu. Deu a senha. Olha, eu vou dar a senha. Entregou a senha. A senhora ficou na felicidade, abraçou. E as duas choraram e compartilharam aquela dor de perder um filho. O Chico começou a psicografar. Quando ele vai ler a primeira mensagem, de quem que era? Era o filho daquela que deu a senha. E ele fala assim: mamãe, eu não tinha condições de vir aqui hoje dar uma mensagem para a senhora, mas o seu gesto foi tão lindo, mãe, que comoveu a espiritualidade, e eles foram lá me buscar. Eu estou aqui amparado para te dar essa mensagem. Tamanha beleza do seu gesto. Estou vivo, mãe.
e muito orgulhoso da senhora. A próxima mensagem, da filhinha da senhora que recebeu a senha. Essa é a grande lição. Não tem jeito de fugir do deserto. Nenhum de nós aqui vai desertar do seu posto de serviço. Por mais difícil que esteja a reencarnação, nós vamos levar até o fim, com coragem. Mas sem amor, não tem jeito. Sem amor, sem fraternidade, vai faltar a água viva. Você pode procurar em tudo quanto é lugar e vai continuar sedento. E é essa água que Jesus vem oferecer. É a água do amor, da caridade, da fraternidade. Eu peço a Deus que nessa noite todos aqui sejam inundados dessa água e que ela mate a sede de todos nós aqui. Fiquem com Deus e Jesus nos abençoe. Agradecemos o Haroldo pela sua presença, pela sua mensagem. Que Deus te abençoe e leve contigo a nossa afeição. E agradecemos ao Valdir também por ter nos proporcionado esta oportunidade.